Do sexto ano. Hoje a gente vai ver um pouco sobre o mundo das cores, esse mundo colorido que nos cerca, como que surgiram as cores, será que cada um de nós enxergamos da mesma maneira, na mesma tonalidade, na mesma cor? Então o nosso tema hoje é esse, o mundo das cores. Para começar, eu trouxe para vocês essa imagem. As cores como vemos. Uma mesma cor, ela pode dar a impressão de ser duas diferentes cores ou não? Então, olha aqui essa questão desse vestido. Em 2015, essa imagem foi muito polêmica. Qual era a cor do vestido? Era azul e preto ou era dourado e branco? Era o mesmo vestido, mas grupos de pessoas viam na tonalidade dourada, outro grupo de pessoas via na tonalidade azul. Por que que isso acontece? Outra polêmica que a gente viu aí na internet foi desse tênis. A interação entre duas cores, ela pode causar o mais diverso efeito possível na nossa mente. Pode dar distorção de forma, de profundidade. E aí essa imagem também, esse tênis é rosa e branco ou esse tênis é cinza e verde? Então também causou bastante debate na internet essas duas imagens. E aí, a infinidade de cores que existem, será que realmente cada uma tem o seu lugarzinho no planeta, no mundo? Ou há uma mistura delas? Ou nem todo mundo consegue enxergá-las? De onde vêm as cores? Como isso acontece? Você sabia que sem a luz não existe cor? Só existe cor se tiver luz? A luz do sol, ela não é branca. Ela é composta de 7 cores. Quando a luz do sol ela ilumina, por exemplo, uma folha verde, o pigmento verde daquela folha vai absorver a luz do sol e vai transformar em calor, e aí a gente vai ver o verde. Se a luz do sol bater numa flor vermelha, a superfície dessa flor vermelha vai absorver todas as outras cores e vai transformar em calor, e a gente só vai ver o vermelho. O preto, ele absorve todas as 7 cores e também transforma em calor. Tanto é que quando a gente veste uma roupa preta, parece que esquenta bem mais do que quando a gente veste uma roupa com uma tonalidade mais clara. A cor branca, ela reflete toda a luz. E aí, para vocês entenderem melhor, esse disco cromático aqui, ele foi criado, foi descoberto por Isaac Newton, quando ele decompôs a luz do sol comum em prisma de cristal. Vocês podem ver aqui no disco cromático que a gente vai ver as cores primárias, as cores secundárias e as cores terciárias, que até a gente já fez um trabalhinho sobre esse início aí das cores do disco cromático. A cor, ela é uma sensação visual quando existe luz. O arco-íris, por exemplo, as 7 cores do arco-íris, só existe porque existe a luz solar que está refletindo na água, que seria o prisma que tanto Isaac Newton falava. Quais são as 7 cores do arco-íris? Existe a cor luz, e aí a gente tem o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. São essas as cores. A cor luz que a gente fala, que são as do arco-íris. Qual é a sensação que a gente tem ao analisar cores? A gente tem 2 tipos de sensações. Frescura, ou calor, alegria ou tristeza. Como eu já falei, se a gente vestir uma roupa preta e ficar no sol quente, parece que vai esquentar cada vez mais aquilo. E quando a gente bota uma roupa clara, branca, com cores mais tonalizantes, mais claros, a gente percebe que parece que refresca mais. E a gente também tem a questão da alegria e da tristeza. A cor preta ela é considerada uma cor triste. O verde, o vermelho, o amarelo são cores alegres. Então, são as sensações que as cores nos passam. Tanto é que hospitais, presídios, clínicas médicas quase sempre são pintadas com tons claros, azulzinho, amarelinho ou branco, para trazer aquela calmaria. As cores primárias, como a gente já trabalhou em sala de aula, são cores puras, sem mistura. E a partir delas, aí sim vão ser feitas outras cores. Nós temos amarelo, o azul e o vermelho como primárias. As cores secundárias já é uma combinação, já é uma mistura de 2 cores primárias. E aí aqui está o esqueminha mostrando como é que isso acontece. Amarelo mais azul, verde, amarelo mais vermelho, laranja, azul mais vermelho, roxo, que vocês também já fizeram até um livreto para me entregar no retorno das aulas. E aí vem as cores quentes.
são aquelas cores que transmitem calor, alegria, luz, enfim. As cores quentes é o amarelo, é o laranja, é o vermelho e toda aquela tonalidade nesse ritmo. Quando eu quero mostrar algo quente, vívido, bem vívido, eu utilizo essas cores. Aqui tem um belo exemplo das cores quentes, que me passa essa sensação de calor. E temos as cores frias, que se caracteriza pelas cores menos vibrantes, aquelas cores melancólicas, calmas, que me passa tranquilidade, que me passa calmaria, ou que me passa aquela tristeza. Elas são as cores que lembram a água, os vegetais, as florestas, e elas têm o poder de afastar imagens e fazê-las parecer menor. São o verde, o azul, o roxo e todas as suas tonalidades. Aqui tem um exemplo dessa situação. E temos também as cores neutras. As cores neutras, elas são utilizadas para complementar uma cor desejada, sendo que as cores neutras, elas têm pouco reflexo. Entre as cores neutras, podemos citar o branco, cinza e o marrom. O branco é a luz cinzenta de cor, o preto é a ausência da cor e os tons de cinza é uma mistura desse branco e desse preto. Aí vem ações artísticas no nosso espaço urbano, onde a gente se utiliza muita cor, que é o grafite. Bom Jesus ainda não tem muito grafite, mas cidades grandes o grafite toma conta de muros, de fachadas de prédios, de casas, de túneis, viadutos, pontes. O que é o grafite? O grafite é uma palavra italiana que vem do grafite, que quer dizer inscrições feitas em paredes. E o grafite, ele se assemelha às pinturas rupestres, que elas têm o mesmo objetivo. O grafite, ele começou lá no Império Romano. Então, qualquer inscrição caligrafada, ou desenhada, ou pintada sobre um relevo, sobre um suporte, ele era chamado de grafite. Atualmente, o grafite ele é considerado uma forma de expressão das artes visuais e da famosa arte urbana. Só que a cultura urbana, ela muitas vezes, ela confunde o grafite com pichação, que não tem nada a ver. A arte urbana, o street art, ela é uma expressão que se refere às manifestações artísticas desenvolvidas no espaço público. E esse espaço é de todos, não existe um dono. Então, a extensão, o tamanho também depende. Ali vai ser pintado, vai ser deixado as expressões de grupos de pessoas, que são artistas da rua, ou até mesmo de uma única pessoa. A pichação não é grafite. A pichação é o vandalismo. É quando você escreve palavrão, onde você tem uma competição, aquela coisa feia. É diferente do grafite. A prática de pichar, ela pode levar a pessoa para a cadeia. Durante algum tempo, as pessoas não diferenciavam o que era grafite do que era pichação. Então, a gente tem o costume ainda hoje de olhar essas pinturas nas ruas e muitas vezes não saber diferenciar. Então, as pichações, elas incomodam principalmente porque ela é feita de qualquer lugar, de qualquer jeito e sempre estão contribuindo para a violência, diferente do grafite. Aqui eu trouxe para vocês algumas imagens do Eduardo Cobra, que é um grafiteiro brasileiro muito famoso. Aí na primeira imagem do Cristo Redentor é um muro e vocês conseguem ver ele de braços cruzados na frente da sua obra de arte. E aí, a mais recente é dessas crianças aí de várias etnias usando máscaras, que é sobre a questão do que a gente está passando, dessa pandemia que todo o planeta está passando. Então, o nosso assunto de artes desse mês vai ser voltado a essa questão das cores e a utilização delas na questão do grafite. Pichação não é arte, pichação é crime. Beleza?